Eu quero falar com os irmãos hoje a respeito dos ciclos da vida cristã. Eu falei compartilhar essa palavra e eu quero dizer para você, essa palavra pode mudar a sua vida e a sua história, uma vez que você entender e você ali, à luz da palavra, aprender a contar os seus dias, ok? Então, isso é muito importante para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos irmãos não conseguem experimentar coisas grandes, não conseguem ver os sonhos se realizando em suas vidas, porque eles não entendem que na vida Deus estabeleceu ciclos, ok? Foi Deus que estabeleceu. Ele é quem determina todas essas coisas e você precisa aprender a viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para que você possa acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém? Então, lá em Salmos, capítulo 90, versículo 10 a 12, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração. Vamos ver numa linguagem mais simplificada, para você ainda entender esse Salmo de Moisés, de uma maneira mais clara. Olha lá, só vivemos uns 70 anos, eu não sei se eu coloquei ali, na linguagem nova, nessa linguagem de hoje. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Em outras palavras, você precisa ali entender que você tem pouco tempo, e o pouco tempo que você tem, você precisa viver intensamente a maneira que Deus estabeleceu. Você pode dizer amém? Então, vamos entender o que esse salmo aqui de Moisés, talvez você não sabia, que Moisés tinha um salmo, mas esse salmo aqui, quem menciona é Moisés, ok? Por meio de quem a lei foi dada, tá bom? Então, é importante você, significa aprender a contar os nossos dias. Como que alguém pode se tornar sábio apenas contando os seus dias? Porque fala a verdade, contar é algo relativamente fácil. É ou não é? Qual a dificuldade de contar? Não há dificuldade. Agora, o que está por trás dessa palavra de Moisés? Então veja, para aprendermos a contar os nossos dias, nós precisamos compreender um princípio muito forte. Um princípio que Deus estabeleceu na vida do povo judeu. Lá no Antigo Testamento, está registrado lá em Levíticos, capítulo 25, Levítico 25, a partir do verso 8, diz assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta. Deixa eu trazer também numa linguagem aqui mais simples, para você compreender ainda melhor. Verso 8, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família, para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu,
cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Bom, vamos lá. Vamos compreender esse princípio que é muito importante, que é muito poderoso para que você, em todas as áreas da sua vida. Observe as áreas que principalmente você tem tido dificuldade e olhe para essa palavra e aplique isso aqui. E você vai ver como essa área vai começar a fluir. Como as coisas vão começar a ser diferentes. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, o que nós vemos? A vida do povo de Deus era pautada por um ciclo de 7 anos. As leis funcionavam em função desse ciclo de 7 anos. No ano sabático deveria haver liberação. Qual é o ano sabático? O 7º. No 7º ano tinha que haver liberação. O escravo tinha que ser liberado. As coisas tinham o seu valor alterado por conta desse ano sabático. No 7º ano de cada ciclo, a terra ela tinha que descansar, a palavra de Deus nos mostra. Então veja, disso dependia a economia do país. Como eu disse, o valor de um escravo variava de acordo com a distância do ano sabático. Escravo está chegando perto do ano sabático, o valor dele é menor. Por quê? Daqui a pouquinho tem que ser solto. Ele tem que receber a carta de alforria, ele precisa ser liberado. Ele vai voltar para sua casa, ele deixará de ser escravo. Os imóveis, o valor do imóvel variava de acordo também com a distância do ano sabático. O plantio, toda essa questão do agro, ele era afetado também, porque não se plantava no ano 7º. Toda dívida que existia era anistiada no ano sabático, que era o ano do jubileu. Veja quanta implicação nós vemos por ocasião desse ciclo. Da maneira como Deus estabeleceu. Olha para o povo judeu. Você e eu não somos judeus. Que fique bem claro. É tão triste ver crentes hoje, protestantes, querendo virar judeu. Judeu você pode ser por nascimento. Você não se torna judeu por conversão como você se torna cristão. Cristão você se torna por meio da fé em Cristo. Judeu você se torna por meio de nascimento. Você não nasceu judeu, então fica tranquilo, você não é judeu. Não adianta botar o quipazinho. Não adianta pegar e colocar no palco do prédio, aqui, um candelabro, um mezuzá, o pastor botar um talite no pescoço. Pode ver que está cheio de gente querendo ser judeu. Por quê? Ele associa judeu, verdade? É verdade, judeu é rico, é próspero, o povo mais rico dessa terra é judeu. Os maiores prêmios Nobéis, aonde que? Para quem foi dado? Judeu. Você olha para Israel, territorialmente, é do tamanho do nosso menor estado, Sergipe. Mas olha, é um país de primeiro mundo. No deserto floresce. E as frutas mais exóticas, gostosas e docinhas, quem produz? Israel no deserto. Tantos já vieram e tentaram destruir Israel e ninguém conseguiu. Está lá firme e forte. Agora o Hamas acha que vai conseguir. Tadinho, mais um que vai desaparecer diante desse povo, porque não tem jeito. É um povo abençoado, é um povo próspero. É um povo que tem as promessas do Senhor, é o remanescente, vão ser salvos no final. No final. Agora, eles precisam também se converter a Cristo. Importante você entender isso. A salvação é em Cristo Jesus. Nem o judeu é salvo por ser judeu. Ele é salvo por colocar a fé dele em Cristo. Assim como eu e você fomos salvos, um judeu também precisa da salvação. Olhando para Cristo, crendo em Cristo. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Amém, irmãos? Aqueles que virem a crer nele, serão salvos. E quem não crê, está condenado, diz a Bíblia. Só por não crer já está condenado. Então entenda, se Deus não mudou os princípios por ele estabelecidos, você precisa entender que esses valores, esses princípios continuam valendo para nós hoje. Você e eu, a igreja hoje, é o Israel de Deus. Você precisa entender isso. É o Israel espiritual. Esse Israel que você está vendo ali, Israel, é o Israel terreno.
precisam se converter ao Senhor, não confunda as coisas. O Israel hoje de Deus é a igreja, é aqueles que receberam e reconheceram Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então veja, para que você possa contar os seus dias, você precisa estabelecer marcos em sua vida. E Jeremias, capítulo 31, olha lá, põe-te marcos, faze postes que te guiem. Preste atenção, isso aqui é uma chave muito preciosa. Pastor, o que vem a ser esses marcos? São os eventos importantes que marcam momentos da sua vida. Um exemplo, casamento é um marco. Eu completei, agora é brabo, eu falo, eu fiz até a postagem aqui, eu fico, 14 e juntos 17. Mas 14 de casamento, 2 ciclos completos, casado. Então, é isso que eu quero te ensinar. Você tem que aprender a contar os dias, a partir dos marcos. Então, eu tive já 2 ciclos de 7. Eu estou entrando no 3º ciclo, no meu casamento. E tudo isso tem um valor espiritual, uma implicância espiritual, porque os ciclos se repetem, porém, como uma espiral, ele vem numa intensidade diferente, numa pegada diferente, num outro nível, não é mais a mesma coisa. E você vai entender quando eu cada ano. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Um outro marco, falecimento de um familiar ou um amigo. Uma família nunca mais é a mesma depois que um ente querido parte. Quando uma enfermidade também entra na vida de um familiar, vem ali, se dá na sua vida, o que acontece? A sua vida muda completamente, a vida de uma família muda. O nascimento de um filho é outro marco. Todo pai sabe. Todo pai, toda mãe sabe, depois que um filho nasce, a vida dele nunca mais é a mesma. Mudou tudo. Eu não vivo mais como eu vivia com a minha esposa quando não tínhamos filho. Agora nós temos 2 meninos. Muita coisa mudou no nosso casamento. E aí nós precisamos aprender, a partir desses marcos, a contar os nossos dias. Um outro marco, o dia que você se converteu. Quando você se converteu? Você precisa saber, fazer a contagem. Por quê? Que eu preciso contar? Porque eu preciso saber em que ano eu estou. Porque aquele ano fala algo, tem uma implicância espiritual, uma implicação espiritual para aquele ano. Amém? E tantas outras coisas. O início de um ministério, uma formação, quando você se forma, pega o seu canudo, você gradua, você começa o seu empreendimento. Veja, marcos. É quando uma coisa muito importante na vida, ela nunca mais é a mesma. Então, a partir daquele acontecimento importante, você precisa entender, algo vai mudar. A sua vida vai ser diferente a partir daquilo. E esses eventos devem servir de marcos para você contar esses ciclos que eu vou te mostrar. Esses ciclos de anos. Então veja, o importante não é apenas saber que existem os ciclos, mas é saber em que ano você está desse ciclo nos marcos da sua vida. Está claro para os irmãos? Amém? Para cada ano, Deus tem promessas. Para cada ano, Deus tem promessas para a sua vida. Mas preste atenção, você precisa dar uma resposta diante dessa promessa. Então vamos ver o que significa cada um desses anos. Vamos observar à luz da palavra o que cada ano, ok? Em um ciclo significa e representa na minha vida. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Nós não temos tanto prazer, não gostamos, porque muitos não têm disposição para aprender, não têm paciência, desistem muito rápido, falta humildade, tem dificuldade que alguém o ensine. Tem gente que não faz nada na vida porque ele tem dificuldade de que alguém tenha que ensiná-lo. Alguém precisa falar algo para ele. Então preste atenção, em qualquer área da nossa vida, o primeiro ano de um ciclo será sempre um ano muito difícil.
onde você vai ter que aprender tudo de novo. No primeiro ano tudo é novo, tudo é inseguro, tudo causa em você angústia. Por exemplo, o início de um curso pode ser angustiante para um estudante. Primeiro ano de casamento. Você lembra, Isa, o primeiro ano de casamento? Quantos lembram do primeiro ano do seu casamento? Quantos casais lutam nessa fase? É uma fase de adaptação. É uma fase, a pessoa tinha a vida, tudo era dela, para ela, agora tudo tem que compartilhar. A caminha era só dela, agora acorda do lado de uma outra pessoa. O banheiro estava livrinho para ela, de repente chega lá, o outro está sentado no vaso. Tantas coisas que você vai ter que aprender a lidar. Os conflitos vêm, porque ainda nós estamos aprendendo a lidar um com o outro. Para os homens entender que a mulher quer dizer sim quando ela diz não, é muito difícil. Não é verdade? E aí os problemas se manifestam e muitos casais param por ali mesmo. Desistem porque falam, não dá, porque não tem disposição para aprender. Tudo é novo, você acabou de casar, querido. Tudo é novo, vocês precisam aprender a se adaptar, vocês precisam de sabedoria, vocês precisam de paciência. Primeiro ano em um novo emprego, muitas vezes você quer agradar o patrão, mas faz o negócio errado. Primeiro ano de um ministério, tudo é muito desafiador. Meu Deus, eu me lembro meu primeiro ano de pastor. Dia que eu fui pregar pela primeira vez. Primeiro culto fúnebre que eu fui fazer. Meu Deus, como é que eu falo? O que eu faço? Morreu, e agora? E aí você não sabe o que você vai falar para a família, para as pessoas. Mas a gente tem referência, tem, mas é você agora. Como é que faz? O que você fala? Primeiro casamento que eu celebrei. Primeiro momento de aliança que eu fiz. Ah, meu Deus, batedeira, tremedeira, diarreia. Primeiro ano, tudo é muito difícil. Os líderes aí, primeiro ano, você fica em crise. Discipulador. Me lembro quando eu comecei a pastorear pastores. Primeira vez, vou pastorear pessoas maduras. Comecei a pastorear pastores mais velhos do que eu. Tinha na minha equipe pastor de 55 anos e eu com 25. O cara tinha o dobro de idade. E eu tenho que pastorear esse camarada. Percebe que desafio? Esse ano você precisa se abrir para aprender o máximo. Amém? Você tem que se abrir e falar, eu vou aprender. É o ano que você precisa ter essa disposição. É bom você saber que no primeiro ano, também Deus não espera que você faça coisas mirabolantes, mas que você conheça o que está sendo ensinado para você. Não fique pensando no primeiro ano, Deus vai me cobrar demais. Não, Deus não vai cobrar muita coisa de você no primeiro ano. Fica querendo inventar moda, não. Faz o simples, faz o básico que vai dar bom. Busca saber como os outros estão fazendo, quem veio primeiro, o que ele fez, como ele fez. Mas veja, tem gente que se frustra, porque no primeiro ano, ele quer já chegar arrebentando. Não dá, filho, é o primeiro ano. Fazer coisas que Deus simplesmente não te pediu para fazer. Mas fala, não, eu vou chegar já com os dois pés na porta. Vou chegar chegando, eu vou mostrar quem que é aqui que chegou. Aí passa vergonha. Ele acha que ele é maravilhoso. E aí ele está diante de outros que já estão há 10, 15, 20 anos. E ele acha que ele está de igual para igual. Que ele tem o mesmo, está no mesmo padrão, no mesmo patamar, tem o mesmo, a mesma maturidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Esse é o primeiro ano. O primeiro ano, então, é o ano pesado. Guarde isso, anote isso. Você precisa saber, pode ser que você esteja em alguma área da sua vida que você está nesse ano. Então você precisa ter essa predisposição de aprender. O segundo ano é o ano do trabalho árduo. Eita! Agora pega, porque é o ano da ralação. É o ano que você vai ralar e ainda ver pouco resultado.
porque é só o segundo ano. O segundo ano é mais penoso que o primeiro. É o ano em que você vai ralar para mostrar serviço. Você trabalha muito e parece não ver muito progresso. No primeiro ano você teve que aprender, agora é hora de mostrar trabalho. Mas no segundo ano ainda você não deve esperar grandes resultados. Não se frustre porque você não está vendo grandes resultados. O segundo ano em todas as áreas é um ano de muita desistência. Sabia disso? Muita gente desiste nos cursos no segundo ano, na faculdade, nos relacionamentos. Muita gente sai do emprego, do ministério no segundo ano. É o número 2 também, não é o segundo ano, mas, por exemplo, quem inventa de querer fazer academia, ou ele vai dar certo e vai ir longe, ou no segundo mês ele já para. Ele faz um mês de academia, segundo ele fala assim, estou vendo nada, não mudou nada. 40 anos comendo mal, uma barriga, 40 anos para fazer uma bolona aqui, tudo. Aí ele fala assim, em 2 meses eu tinha que já estar, trincado. Aí ele não vê. Aí ele fala assim, isso aqui não funciona. Acredite em mim, as pessoas, a maioria delas, desistem no segundo ano. Em casos que tem ali uma validade menor, é 2 meses. Tem coisa de 2 dias também desiste. É o 2. Tem que ter persistência. Tem que perseverar. Então veja, o segundo ano é o ano da ralação. Se você não entender isso, você vai passar a... Por quê, pastor? Porque sempre que chega no segundo ano você desiste. E quando você desiste, o que acontece? Volta no começo. Aí de novo, aprendizado e muita ralação. O ano do trabalho árduo. Entendeu por que as pessoas, muitas não prosperam e não avançam? Porque elas desistem. Todas as vezes que você desiste, você volta no primeiro ano. Você vai recomeçar. Então, se você não souber contar os seus dias, você jamais vai ter um coração sábio. Mas se você perseverar, você vai passar para o terceiro ano. Esse é o motivo porque muita gente não prospera no segundo ano. Ele acha que já fez muito no primeiro, e ao invés de se esforçar, de se empenhar, ele começa a acomodar. Aí ele vê o outro que está numa fase adiantada, e ele quer ter as mesmas regalias, os mesmos privilégios. Só que o cara já está há 10 anos. Você começou agora. Mais ou menos aquele dito popular, né? Chegou agora e quer sentar na janela. Chegou agora e já quer ter o mesmo entrada aí, ele já sabe os caminhos, ele já aprendeu muita coisa que você ainda vai aprender. Você precisa entender isso, não dá para ter as mesmas coisas. Então aquele que está desfrutando, ele está desfrutando porque ele já passou por aquela fase. Ele já está há muito tempo à sua frente, você ainda está no segundo ano. Então nesse ano você trabalha, e os resultados não vão aparecer como você gostaria. Mas eu preciso te dizer, não desista no segundo ano. Por quê? Porque o segundo ano passa, vai passar, você vai entrar no terceiro. Você vai ser introduzido no terceiro ano. É isso que a palavra está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Terceiro ano. É o ano do reconhecimento. Primeiro ano, o ano do aprendizado. Segundo ano, o ano do trabalho árduo. Terceiro ano, o ano do reconhecimento. Agora é o resultado da convivência. Por isso o terceiro ano é o ano da aliança. Preste atenção. Você vai olhar para a Bíblia, que até 3 anos, Jesus ele tinha um relacionamento de mestre e discípulo, de senhor e servo. Mas no final do ministério, depois de 3 anos, Jesus falou com os seus discípulos na Santa Ceia. Olha lá, o seguinte, João 15:15. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mudou agora o nível. Servo e senhor, mestre e discípulo, agora eu vos chamo de amigos. Agora, o nível de intimidade aumentou. Preste atenção, dificilmente alguém define uma amizade duradoura antes de conviver pelo menos 3 anos com uma pessoa.
Só depois de 3 anos, meu irmão, que você pode checar as motivações. Desconfie todas as vezes que alguém chega para você, acabou de te conhecer e fala, estamos juntos até o final. Como que você fala um negócio desse, rapaz? Você está me conhecendo agora. Como que estamos juntos até o final? Eu não pisei no seu calo ainda? Você só vai falar isso depois que eu pisar no seu calo, depois que eu te confrontar, depois que nós tivermos algumas situações, sabe, ali às vezes mais acaloradas, e aí você de fato vai mostrar se você tem uma aliança, se você tem uma amizade, ou se não passava de palavras da boca para fora. Percebe? Você não pode rapidamente ali falar, a pessoa acabou de chegar, já viu a menina, te amo, eternamente. Como assim? Conheceu ontem? Já ama desse jeito? É mesmo? Um dia já tem como fazer um negócio desse, já dá para fazer uma afirmação dessa. Preste atenção, é a partir do 3º ano que começa a vir o reconhecimento. É no 3º ano de casamento que vem a intimidade. Os cônjuges, preste atenção, se tornam amigos, e um começa a se parecer com o outro, depois do 3º ano, a partir do 3º ano. Aí eles começam a entender o outro por gestos, olhares, o silêncio. Minha esposa mexe a sobrancelha, eu já sei o que ela quer dizer. 14 anos, irmão, já dá pela sobrancelha entender alguma coisa. Meus filhos, só de eu olhar para ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe. Tem hora que meu filho sabe, olhou, ele já sabe, vou apanhar. Não preciso falar a hora que ele vai apanhar, ele sabe só do meu olho, só pelo meu pegar. Já começa a chorar. Por que você está chorando? Papai vai me bater. Falei, mas não falei nada. Eu vi como que o senhor me olhou. Já sabe que pelo meu olhar, ele sabe que a cinta vai comer. Entendeu? Por quê? Porque um tem 6 e o outro tem 9. Já passou dos 3 anos, já conhece o pai deles, sabe como funcionam as coisas. Então veja, o casal depois de 3 anos sabe o que agrada o seu cônjuge, o que desagrada. O marido começa a interpretar até mesmo o silêncio da esposa. 3º ano, você consolida, mas preste atenção, ainda não desfruta. Pastor, está a luta aí, hein? Quando que vai desfrutar desse negócio? Preste atenção, até o 3º ano de um negócio, segundo a palavra de Deus, os frutos são vedados. Você que é empreendedor, você que está empreendendo ou que vai empreender, preste atenção, no 3º ano de um negócio, você não deve tirar um centavo da sua empresa. O fruto tem que ser vedado. O fruto é amargo. Você tem que reinvestir tudo que entra. E eu vou te falar, isso aqui não é economia, não. O que está falando é a Bíblia. Mas os economistas, os melhores, seguem esses princípios. Da palavra de Deus. Levítico 19:23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Sabe por que muita gente começa um negócio e não prospera? Porque não respeita essas leis. Pastor, mas eu sou dizimista fiel. Preste atenção, você pode ser dizimista fiel, mas se você comer do fruto antes do tempo, você terá amargor. Porque até o 3º ano os frutos são amargos, você não deve comer. Você quer um exemplo? As grandes empresas vedam tirar qualquer dinheiro da empresa até o 5º ano. Por isso que ela é grande. Mas por que outras não crescem? Porque não respeitam essa palavra de Deus, nos ensina. Fica achando que é coisa de... isso aí é coisa de coach. Não, é palavra. Aqueles que seguem os princípios bíblicos prosperam nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Não sei se você sabe, nenhum curso admite estágio na própria área até o 3º ano. Quando você vai a um médico, por exemplo, alguém fala para você que aquele médico é recém-formado, como é que você fica?
Você acabou de formar, acabou de fazer residência. É residência, né? Ou está fazendo. Aí como que você fica? Ah, meu Deus, vai me matar. Não é? Mas quando fala assim, esse médico aí, rapaz, já está calejado. Isso aí já tem muito, já está com 10 anos de profissão, exercendo medicina, você fica mais em paz, sim ou não? Por quê? Você sabe, ele é experimentado. Preste atenção, não espere muita coisa no terceiro ano. Os frutos são amargos, são para cair na terra e adubar. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, no pastorado, no ministério, você líder de célula, os primeiros frutos são amargos. Tem gente que só porque começou com você, agora fica cobrando privilégios. Eu comecei com você. Sabe por quê? Porque ainda ele não chegou no nível da aliança. Ele ainda não entendeu, começou agora. O reconhecimento, a aliança, a amizade, de fato, você vai ter a partir do terceiro ano. Uma outra palavra que pode definir o terceiro ano de uma igreja é consolidação. Só no terceiro ano de uma igreja é que o pastor pode sentir que, de fato, ele tem uma igreja. E isso depende ainda do ambiente da igreja. Porque dependendo do ambiente, 3 anos não é o suficiente para você sentir que aquela igreja que você pastoreia está com você. Mas é a partir do terceiro ano. Porque a partir do terceiro ano as pessoas começam a criar raízes. Elas deixam de dizer, essa igreja, para falar agora, nossa igreja. Nosso pastor. Muda. Antes era assim, ó, aquele pastor da igreja. Agora é assim, ó, é o nosso pastor. Quando é a pessoa no individual, ela fala, o meu pastor. A minha igreja. O nosso ministério. É isso que o Senhor está ensinando. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mas depois desse período, nós somos introduzidos no 4º ano, que é o ano da oportunidade. O 4º ano, meu irmão, é o ano que, de fato, agora, Deus espera que alguma coisa aconteça. Que o fruto apareça. É do 4º ano para lá, agora vai ser checadas as raízes. Olha o que Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6 e 9. Eu estou falando igreja, mas eu quero que você aplique isso para a sua empresa, aplique isso para o seu casamento, aplique isso para os seus filhos, aplique isso em todas as áreas da sua vida. Lucas 13, 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e viu. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, quantos anos, irmãos? Venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. O que o Senhor falou? Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, que ano que é? 4º ano. Deixa ainda esse ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Deixa eu adubar, deixa eu preparar ali. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então veja, até o 3º ano, ainda. O Senhor diz, tudo bem, não deu fruto, mas agora chegou no 4º ano. Mas no 3º ele já manda cortar, porque não deu fruto. Não tem fruto, já tira. Mas aí o servo fala, Senhor, deixa eu preparar melhor, deixa eu dar um treinamento melhor, deixa eu ensinar melhor, deixa eu mostrar como funciona melhor as coisas, deixa eu preparar mais essa pessoa. E o Senhor fala, tá bom, se der fruto, bem, mas se não der, corta. Porque agora espera-se frutos. Agora é ou vai ou racha. Nesse ano algo tem que acontecer. Se não acontecer, será cortada. Quantos estão entendendo? Isso é nossa vida. Esse é o princípio. Se você olha uma área e não está dando fruto, chegou no 4º ano, você vai reprovar, vai voltar. Vai iniciar de novo. Os princípios precisam ser observados. Você não pode deixar esses princípios
deixarem de ser cumpridos, eles precisam acontecer. Se você perseverar, preste atenção, em qualquer coisa, por 4 anos, você verá o resultado. Não tem como você perseverar em algo por 4 anos e não ver resultados. Você vai ver resultados. Quanto tempo que você está com a sua empresa? Quanto tempo que você está no ministério? Quanto tempo que você está aí no seu relacionamento? Às vezes você está já pensando em desistir, não dá certo, meu cônjuge não tem jeito, ele não muda, ela não muda. Quanto tempo que vocês estão juntos? Você precisa discernir isso. Conte os seus dias para alcançar coração sábio, para não acontecer o pior, para não vir ali, sabe, a tristeza, a desilusão, para não acontecer aquilo que você... Sabe por quê? Tantas igrejas entraram na visão, por exemplo, celular e não tiveram êxito, porque eles começaram e desistiram antes do 4º ano. Cada vez que muda, vai ter que reiniciar um novo ciclo. Você vai ver G12, G5, Igreja com Propósito e tantas outras começaram e morreram. Por quê? Porque desistiram antes do 4º ano. Por que que nós temos êxito? Por que que nós somos uma igreja em células e uma igreja que avança e prospera? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa há muito tempo a fio. A mesma coisa. É fácil você entender a Igreja Videira, porque você vai ver, ela faz as mesmas coisas todos os anos, não fica inventando moda. Você sabe, tem o trilho do vencedor, então nós vamos passar pelo trilho do vencedor. E nós vamos seguir aquilo. E é cíclico. Célula, encontro com Deus, batismo, cursão, quer avançar, vai para o seminário, todo domingo ali recebendo da palavra do Senhor. E que mais, pastor? Célula, batismo, encontro com Deus, batismo, volta, não para, fazendo a mesma coisa. É uma igreja previsível, e nós temos que ser previsíveis. Todas as pessoas precisam ser previsíveis, porque Jesus nos ensina isso, Ele era previsível. É muito ruim lidar com pessoas imprevisíveis, você não sabe o que esperar dessa pessoa. De repente, são pessoas que têm transtorno bipolar. Está ali, de repente não está mais. Está junto, de repente não está mais. Te ama, daqui a pouco te odeia. Não é difícil um negócio desse? Ser previsível é maravilhoso. Ser previsível é a melhor coisa do mundo, porque Jesus sempre foi previsível. Todos que chegaram em Jesus sabiam o que viria dele. Todos sabiam. Vou falar com ele, o que virá será amor, será graça, é isso que ele vai ministrar. Ele não vai me condenar, ele não vai jogar pedra em mim. Todos sabiam disso. O que Jesus fazia? Depois que você olha para a palavra de Deus, você vai ver como o Senhor é previsível. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, em todas as áreas, às vezes, o trabalho dele ainda não sobressaiu, porque ele ainda está cumprindo etapas. Tenha paciência. No 4º ano, alguma coisa tem que acontecer. Vai acontecer. Eu estou aqui para dizer para você, vai acontecer. Então aprenda a contar os anos da sua vida, para que você possa alcançar coração sábio. No 4º ano você ainda não pode esbanjar os frutos. Você não vai esbanjar os frutos, porque os frutos do 4º ano ainda não são muitos. Deus ainda não vai permitir que você coma deles. Os primeiros frutos bons deverão ser consagrados ao Senhor. Olha lá, Levítico, capítulo 19, verso 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Empreendimento, preste atenção de novo, empreendedores, ou quem quer empreender, no 4º ano, reinvista tudo que entrar. Não gaste nada. Agora, o que é o problema? O camarada está no 1º ano, no 2º, já vai para a Disney. Entendeu? Eu sou empresário, vou para a Disney, eu vou mostrar lá que eu sou forte. Vai para a Disney, filho. No 2º ano, está na hora não. Nem no 3º, nem no 4º você não vai para a Disney. Reinvista, filho.
quer prosperar, quer ficar rico, quer ver o seu negócio avançando, quer de fato ver o seu negócio ali, sabe, se tornando algo que é uma referência para as pessoas, então reinvista tudo que entrar, não gaste nada. No quarto ano também, no seu casamento, é um ano de semear, é um ano de investir no relacionamento. Não espere muito do seu cônjuge, continue investindo. Continue semeando, continue plantando. Como eu estou no segundo ciclo e até hoje eu planto. Que eu sei dar certo, eu planto, eu colho demais. Estou sempre colhendo, porque eu estou sempre plantando na vida da minha esposa. Plantou ali, meu irmão, mas rapidinho eu colho. Então, como eu já aprendi esse princípio, eu estou sempre plantando. Estou sempre plantando. É bom demais. Quando você entende. Agora, o problema é que os maridos são grossos, são chulas as esposas, como se fosse, às vezes, bicho. Com grosseria. Não sabem, de fato, lidar com o seu cônjuge. Aí fala assim, pastor, minha esposa está uma luta. Como assim, irmão? Difícil, pastor. Ali quase que eu não vejo ela. Ele está falando né, você sabe. Esposa não quer, pastor, está sempre com dor de cabeça. Eu falo, rapaz, eu nunca tive esses negócios. 14 anos, nunca ouvi minha esposa falando que está com dor de cabeça. Por quê? Estou sempre com a dipirona ali. Eu planto antes, meu amigo. Vim falar com dor de cabeça, eu falo, você não sabe, eu já dei a dipirona faz horas. Já está tudo certo, entendeu? Plantei, eu semeei, aí eu vou e colho. Então não tem esse negócio. Não me lembro um dia chegar no meu pastor e falar, pastor, está difícil. Está difícil, a minha esposa. Não está difícil, pelo contrário, está sempre facinho, do jeito que eu gosto. Faz de tudo para ver ela feliz. Você está entendendo? Vai aprendendo essas coisas. Semeie, meu irmão. A sua esposa é uma princesa. Trate ela com amor, com carinho. Deixa de ser chucro, deixa de ser turrão. Né? As esposas também. Você tem um outro lado também. Seja amorosa com seu marido. Seja uma bênção na vida dele também. Semeie, também invista. Amém? Nos seus estudos, no quarto ano, você não deve desistir. Aproveite o que você já colheu de bom, reinvista agora no seu aperfeiçoamento. O quarto ano é o ano da oportunidade, mas vai ser um ano que Deus vai te provar. Tem muitos testes no quarto ano. Nós vamos ter os frutos na mão, mas não teremos autorização para comer dele, você já aprendeu. E o quinto ano? É o ano da definição. Segundo a Reis 13, 14 a 19. Aqui vai falar do momento em que o profeta Eliseu está enfermo para morrer. E o rei de Israel, Jeoás, foi visitá-lo. E esse rei estava enfrentando uma luta com os sírios. E ali, o profeta ensina algo muito precioso para ele. O profeta fala para ele, olha, pega o arco, pegue a flecha, reteja o arco e lance a flecha. E ele lança. E aí ele fala, né, flecha da vitória. E ele ensina algo ali para o rei. Depois ele pega, fala, abra a janela para o oriente. E Eliseu, o profeta, diz, atira. E ele atirou. E ele fala, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Preste atenção, aquela flecha que ele arremessou, o profeta deixou claro, essa é a flecha da vitória do Senhor contra quem? Os sírios, os seus inimigos, que ele estava tendo problema. Aí ele diz, o profeta, agora, toma as flechas, ele as tomou, ele atira contra a terra, só que ele fere apenas 3 vezes, ele só lança 3 vezes. E o que Eliseu falou? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás
os ciros. Ele não vai vencer os inimigos por completo, porque ele não seguiu a direção. Era para ser pelo menos 5 ou 6 vezes. Isso é muito interessante. Você precisa entender, todos os números na Bíblia têm o seu significado, nada é por acaso. O que definiria a vitória do rei de Israel contra os sírios era ele lançar 5 flechas. Pelo menos as 5. E ele teria vitória completa sobre os sírios. Mas como ele parou antes, ele teve uma vitória parcial. Preste atenção, é isso que acontece com muitas pessoas. Elas estão caminhando bem, mas quando chega no ano da definição, que é o 5º ano, eu vou dizer para você, irmãos, eu sei o que é o 5º ano. E o que me levou a pregar essa mensagem foi por conta desse 5º ano, que é o ano da definição, na minha vida, como tudo na minha vida aconteceu de acordo com esses ciclos. No ano da definição, ele desiste, ele muda de igreja, ele muda de ministério, ele muda de família. Ao invés de definir algo, ele começa tudo de novo. Esse é o motivo pelo qual muita gente só fica nos anos da ralação e nunca desfruta dos frutos, porque ele sempre fica voltando. Esse ano eu completei 10 anos de ministério. É um marco. Eu fui ordenado já há 10 anos. O óleo foi derramado sobre a minha cabeça, eu fui reconhecido e eu fui considerado pastor ali como alguém exclusivo ao ministério da palavra tem 10 anos. E esses 10 anos são 2 períodos de 5, 2 períodos que definem coisas na minha vida, principalmente no meu ministério. Os primeiros 5 anos, eu passei como pastor de governo em Várzea Grande. E aí eu fui enviado, é o ano da definição. Eu não virei para o 6º. Deus não deixou. Deus não deixou. E Ele me enviou para Lucas do Rio Verde. E eu recomecei de novo o ano do aprendizado, do trabalho árduo, do reconhecimento. E eu estou no meu ano da definição. Esse ano é o ano que definem as coisas no meu ministério, no que diz respeito à igreja de Lucas do Rio Verde. E o ano que vem eu entro no ano 6º. Deus permitiu. Assim, tudo tem se mostrado. Porque eu já estive na reunião onde eu falei, eu posso ser enviado. Fiquei lá só cabreiro, vamos ver. Falando de envios e aquela coisa, eu falei, vamos ver se não vai mexer comigo. Porque eu estou à disposição para ser enviado para qualquer lugar. E então não teve nada, não foi falado de envio, falei, pronto, está definido. O ano que vem é o ano 6º. O Senhor deixou eu seguir, sem eu precisar voltar, porque eu tive que voltar quando eu fui enviado. E tudo aconteceu de acordo com esse período. O Senhor não deixou eu entrar no 6º ano lá, mas Ele disse, o 6º ano você vai entrar é ali, em Lucas do Rio Verde. Então preste atenção, você vai entender, eu vou entrar no 6º ano. Quem não conclui ciclos, jamais se definirá. Preste atenção, o 5º ano é o ano em que você se define profissionalmente, que você se define no seu casamento, que você se define em todas as áreas da sua vida. É no 5º ano de casamento onde há o maior índice de divórcio, não sei se você sabe disso. E também no 20º, porque é um múltiplo. É o período em que as pessoas mais se divorciam, no 5º ou no 20º. Porque se ela vira do 5º para o 6º, ela entra no ano da bênção tríplice. Ela passa, ela define algo. Então é o ano da definição ministerial. Eu pergunto, quem é você? O que você prega? Qual é o seu estilo? É no 5º ano que vai ser definido isso. O ano 5º é o ano em que uma empresa começa a fincar raízes e passa a ter a sua marca reconhecida. Preste atenção, empreendedor, você que está empreendendo e vai empreender. É no 5º ano que a sua marca vai ser reconhecida.
porque vai definir. Mas você precisa continuar. Você não pode parar, senão você vai voltar. Esse negócio de ficar mudando, vai para lá, vem para cá. Não, filho. Cria raízes, finca as estacas. Passa ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Define, prospera, avança. Entra no ano da bênção tríplice, para você depois entrar no ano do descanso. Então precisa perseverar para alcançar essa definição. Não é fácil, eu posso dizer para você. O 5º ano é o ano que vem, sabe? As lutas, os testes, muitas coisas para te fazer desistir. Eu posso dizer para você, nesse ano eu tive muitos motivos para pegar e falar, rapaz, eu vou largar a mão desse negócio. Eu vou falar com o meu pastor e vou ver se ele me envia para outro canto. Muitas situações, muitas circunstâncias, porque é o ano da definição. O diabo, ele sabe, se você passar dali, coisas grandiosas vão começar a acontecer. Coisas que já estão sendo visíveis, já estão acontecendo. No texto que nós acabamos de ler, o rei não definiu a vitória, porque poupou a 5ª flecha. Não, filho, não deixe de passar do 5º ano. Vá em frente, siga em frente, vira esse ano. Entra no ano 6º, que é o ano da bênção tríplice. E sabe o que mais me deixa empolgado? Que é o ano da bênção tríplice no meu ministério e o ano das portas abertas. É um negócio, eu falei, meu Deus. E no meu casamento, 14 anos. Vou para o 15º. Então eu estou começando. É uma espiral, é numa outra intensidade. Muita coisa para aprender. Coisas que eu vou aprender no Senhor, no meu casamento, na minha vida conjugal. Só que com outra mentalidade, outro nível. As coisas são diferentes. E as bênçãos também, elas vêm num nível diferente também. Você entende isso, amém? Então preste atenção, eu estou caminhando para encerrar no 6º ano. Deus, ele dava a colheita para 3 anos. O povo, ele colhia em abundância e ele vivia dessa colheita no 6º. No 7º não pode plantar. Consequentemente, no 8º não podia colher. Olha lá o que diz Levítico 25, 18 a 21. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção. Em que ano, irmãos? No ano 6º, para que dê fruto por 3 anos. Então, tríplice. As coisas vão acontecer numa proporção muito maior. Se você perseverar, se você insistir, no 6º ano, você terá a bênção tríplice de Deus em sua vida. No 6º ano, tudo que você faz com a bênção de Deus, rende 3 vezes mais. Esse é o 6º ano. Coisas surpreendentes acontecem, mas preste atenção, só quem cumpre ciclos pode desfrutar. É necessário você cumprir os ciclos. Então, se você compreender isso hoje, Deus dará a você um coração sábio, para você contar os seus dias no seu casamento, no seu ministério, nos seus negócios. Você pode dizer amém? Amém. E aí nós entramos no ano 7º, que é o ano do descanso. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Preste atenção, agora chegou o ano do desfrute. Tá, sim. É por isso que poucos, a minoria desfruta, porque não são todos que têm paciência, não são todos que perseveram para entrar no 7º ano. Eles vivem
indo até o terceiro, até o quarto, aí voltam. Vai no primeiro, segundo, volta de novo. Primeiro, segundo, volta. Eles nunca chegam no sétimo ano, no ano do descanso. Eles vivem repetindo. É como aquele menino, né? Grandão, de 15 anos no segundo ano. Aqueles menininhos, tudo pichotinho, é um grandão lá. Então, meu Deus, esse menino aí, repetiu 5 anos. Hoje não tem mais, né? Hoje ninguém reprova, né? Não sei, fala que reprova, mas meus filhos mesmo esse ano, não vou contar não, faltou tanto, mas não reprovou. Filho de pastor não é fácil, eles têm que viajar às vezes e perde aula. Não reprovaram, então eu falei, não reprova mais, não é possível. Né? Mas é isso, a pessoa fica, ela é repetente, ela está lá. Aí chega os novinhos lá já desfrutando e vê aqueles barbudão dinossauro, não prospera. O que foi? O que aconteceu? Você não prospera? É porque ele repete todo ano. Todo ano ele volta, ele não consegue desfrutar do casamento, ele não consegue desfrutar da bênção financeira, ele não consegue comer os frutos, porque ele nunca chega no tempo de comer os frutos. Então só quem conclui o ciclo vai experimentar o deleite no final do ciclo. Você vai desfrutar de tudo que você plantou nos últimos 6 anos. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Pastor, eu acho que é muito tempo, preste atenção. Lá em Gênesis 29, 20, fala que Jacó serviu a Labão 7 anos para obter o direito ali de casar com Raquel. E sabe o que a Bíblia diz? Que os 7 anos passaram aos olhos dele como se fora poucos dias. Sabe por quê? Porque quando você quer muito uma coisa, você persegue e você fala, o tempo que for preciso para perseguir, eu vou perseguir porque vale a pena. E é assim que você tem que olhar como alguém apaixonado, um Jacó apaixonado por Raquel, que não trabalhou 7, trabalhou 14. Porque o sogro dele era pilantra, era malandro, prometeu e não cumpriu. 14 para ter a esposa, a mulher que ele amava, que ele estava apaixonado. E ele diz, passou tão rapidinho que eu nem percebi. Você percebe? O que é necessário, então, para você ver a bênção e para você perseverar? Paixão. É olhar para a moça e falar, rapaz, eu trabalho, se for preciso, 20 anos para ter você. Eu vou fazer o que você escapa. Só um apaixonado fala um negócio. É verdade ou não é? Mas quem não persevera não é apaixonado, meu irmão. É 1 ano, 2 anos, e fala, está demorando demais. O que é isso? Não vale a pena, não. São imediatistas. É a geração fast food, quer chegar e já pegar. Não funciona assim. Deus tem um tempo, Deus tem, sabe, um ciclo para ser cumprido. Não pule etapas na sua vida. Não adianta pular cartilha, porque se você pular cartilha, você vai reprovar e você vai voltar de novo para cumprir aquilo. Não adianta querer, sabe, pular as etapas da sua vida. Antes de chegar no 7º ano, não pare, meu irmão, por nada. Continue perseverando. Não interrompa os processos de Deus na sua vida. Não abra mão da promessa por nada. Pessoas assim não vão poder experimentar o descanso. Elas vão pegar sempre esses anos mais pesados e difíceis. Antes de ter a colheita, elas já migraram, elas já abandonaram. Sabe, essa palavra me traz sempre, sabe, o Senhor me traz à memória quando eu fico pensando, Senhor, está difícil. O Senhor fala, persevera. Vai passar. Não é para sempre, a luta não é para sempre. Vai chegar uma hora que você vai ver, vai ser só deleite, desfrute, as coisas vão mudar, as coisas vão avançar, vale a pena, persevera, eu sou contigo, eu sou a tua força. Você vai ver a minha glória, mas para ver a minha glória você tem que continuar. Vão te criticar, vão falar mal de você, vão te trair, vão fazer muitas coisas, mas continue, não desista. É isso que vai te levar a ver as promessas de Deus se cumprindo em todas as áreas da sua vida. Ah, meu irmão, eu sei, no devido tempo Deus vai nos dar a colheita, vai nos dar o deleite. Eu pergunto hoje para você, quantos querem entrar no ano do descanso, do deleite de Deus?
Não abra mão então disso. Fala: Senhor, o que for preciso, o quanto eu tiver que perder, eu vou fazer, Senhor. Mas não permita que eu venha desistir no meio do caminho. Não permita, Senhor, que eu venha abrir mão das tuas promessas. Oh, Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você alguns pontos muito importantes. Pessoas que não começam um novo ciclo, que não concluem o ciclo anterior, porque simplesmente eles são imediatistas, porque ele quer seguir um estilo de vida e uma maneira completamente diferente daquilo que aquele tempo pede. É alguém que se casa, e ele se casa e ele quer viver como um solteiro. O que vai acontecer? Ele vai repetir. Não vai dar certo. Você precisa fazer o que o protocolo pede. Não queira fazer diferente. Se você quiser fazer diferente, você não vai entrar no próximo nível. Você não vai avançar para o próximo nível. Você não vai avançar para outra etapa. Você que está, por exemplo, todo endividado, meu irmão. Aí chega a hora de mudar de ciclo. Tem que concluir o anterior. Eu preciso te dizer, pague as dívidas primeiro, para você passar para o próximo nível. São coisas que são extremamente importantes, que você precisa observar. Eu encerro e concluo dizendo para você: não viva uma vida sem estabelecer marcos. Estabeleça marcos. Em segundo lugar, conclua os ciclos. Não pare no meio do processo. Não pare. Está difícil, pastor. Vai, meu irmão. Segue em frente. O Senhor é a tua força. Ele vai te capacitar. Em terceiro lugar, não brinque com coisas tão preciosas. Espere o tempo certo de colheita em sua vida. Em quarto lugar, o simples fato de você estar em determinado ano, preste atenção nisso, não significa que você vai desfrutar daquele ano. Pastor, eu estou no ano da bênção tríplice. Não significa que você vai desfrutar, porque você precisa seguir princípios. Você precisa cumprir princípios. Se os princípios forem quebrados, você vai perder o desfrute. Provérbios capítulo 5, verso 8 a 10 nos afirma, por exemplo, que uma atitude errada, uma decisão errada, pode levar você a perder os anos de vida, pode levar você a perder tudo aquilo que você construiu. Um funcionário, por exemplo, que por 20 anos trabalhou, deu sangue em uma empresa, mas depois de 20 anos, uma atitude errada, uma atitude tola, vai passar o patrão para trás. Depois de 20 anos ele foi fazer isso, ele foi demitido por justa causa. 20 anos de FGTS perdido, por causa de uma atitude errada. 20 anos perdidos por causa de uma atitude feita em alguns minutos, ou talvez em horas. Você percebe que coisa séria? Então não pense, os ciclos vão acontecer, pastor, automaticamente. Não. Você precisa cumprir os princípios. Em quinto lugar, quando muda os ciclos, muita coisa pode mudar na sua vida e você tem que estar preparado para isso. Amizades podem mudar, a sua posição pode mudar, e tem muita gente que não entende isso. Vai começar a criticar você. Diante dos ciclos da vida, 3 pessoas são perigosas em nossa vida: amigos, aqueles que te abençoaram financeiramente e aqueles que começaram com você. 3 pessoas. Cuidado, você precisa ficar atento. Em sexto lugar, entenda
que apesar do perdão de Deus lavar os meus e os seus pecados, isso não significa que a sua posição vai ser restituída. Então cuidado com as suas atitudes. As atitudes que eu e você temos pode fazer com que tudo aquilo que Deus estava para fazer sejam postergados na nossa vida. Uma resposta certa diante de todas as circunstâncias da nossa vida é necessária para que os ciclos continuem seguindo como Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Os irmãos entendem isso, amém? Nada daquilo que nós fazemos é neutro. Tudo que você faz, tudo que você fala, vai gerar algo. Pode ser positivo, como pode ser negativo. Quantos podem? Fique de pé aí onde você está.